Agradeço muito a oportunidade, uma saudação e votos de muitos votos a todos e todas que estão aqui, e vou diretamente ao ponto pela necessidade e, evidentemente, pela brevidade do que podemos fazer. Primeiro, eu queria deixar muito presente de que talvez uma das mais importantes necessidades do homem público, e evidentemente do mandatado, é aumentar a capacidade de articulação de forças, de compartilhar sonhos e somar responsabilidades. Lembro isso que na Constituinte, por exemplo, que apresentei 503 emendas, o terceiro com o maior número de emendas, o único nota 10 do Paraná, quando coordenei um movimento chamado Unidade Progressista, e nós tivemos um papel, conforme um dos mais importantes jornais da época, tão importante quanto muitos partidos somados. A mesma coisa fizemos quando criamos o Cultivando Água Boa, somar esforços. Então, eu quero agradecer e dizer aqui à CIF, especialmente também ao CODEFOS, que as emendas que farei serão emendas tratadas especialmente com as necessidades estratégicas de Foz do Iguaçu, não pela vontade eleitoreira, para quantificar aqui ou aquela ação pensando no voto. Segundo lugar, as pautas específicas, como colocadas pela CIF e pelo CODEFOS, já estão agregados, portanto, ao nosso possível mandato. Desde questão como mover a Foz, desde questões como acelera a Foz e tantas outras questões concretas. Por outro lado, eu acho que é fundamental deixar aqui uma das questões mais importantes que estou me dedicando, estou registrando, inclusive, títulos e documentos para não achar que apenas é uma questão eleitoral, e darei sequência de qualquer que seja o resultado, é compreender aquilo que chamo do movimento royalties e o nosso futuro. Nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos quase 80% do orçamento de Itaipu para pagar dívida, e mais 14% de royalties. Nós vamos ter isso tudo pago no ano que vem. Nós construímos 2 turbinas, que cada uma delas é mais de 200 milhões de dólares. E o dólar estava 2,6. Quanto que está hoje? Vai sobrar quase $1 bilhão por país no ano que vem, se não continuarem fazendo o que pode acontecer de redução de tarifa. Então, já mantendo a tarifa que está aí, o volume de recursos que nós vamos ter, os royalties não serão mudados no que diz respeito à sua existência, porque enquanto gerar energia, há existência de royalties. O que nós temos que discutir está na minha proposta, e convido toda a sociedade de Foz do Iguaçu e do oeste do Paraná, e estou fazendo isso, é a ampliação dos royalties em cima de objetivos estratégicos, não de transformar, de repente, o recurso em, desculpe dizer aqui, um saco sem fundo, muitas vezes o tesouro de qualquer lugar. Não vou tratar de mais detalhes sobre isso, porque a especificação dessa proposta, inclusive, implica uma mobilização. Não é a atitude só de 2 governos. É o que está se desenhando. 2 governos que têm que também ouvir as regiões atingidas direta e indiretamente, incluindo o Paraná, o Oeste e também, claro, o lado do Paraguai. Portanto, um grande movimento para a gente colocar, e repito, movimento royalties e o nosso futuro. Olha o dinheiro que pode se ter aí. Mas não simplesmente trazer o royalties. Aonde vamos aplicar? Projetos estratégicos, objetivos estratégicos para alcançar resultados estratégicos que podem mudar o perfil econômico e a dinâmica social, ambiental e política do oeste do Paraná. Concluo até agora uma outra questão fundamental. Eu quero ser deputado da reforma tributária. Não as brincadeiras que fizeram, que sempre acabaram penalizando a sociedade, o trabalhador e quem produz. 50% dos tributos hoje brasileiros, inclusive essa reforma aprovada por muitos deputados votados em Foz do Iguaçu, joga 50% dos tributos em cima do consumo e de quem produz e gera emprego. Ou muda ou muda. Aí o prefeito tem que estar com o pires na mão. Tem que ser do partido do governador ou do partido do presidente da República, senão arranja dinheiro. O que é isso? O dinheiro não é do governador? É reforma tributária com um novo federalismo solidário, não de autofágico, de competições desvairadas. Só o que dá para fazer nessa área. Serei um artífice desse trabalho, porque conheço bem esse assunto,
e sei o que estamos fazendo contra esse país em termos de ausência de verdadeira reforma tributária. Uma outra questão fundamental. Retirar o teto de gasto. Como é possível você congelar por 20 anos com voto de parlamentares a saúde, a educação, a segurança? Por 20 anos só vai alterar conforme a inflação? O que é isso? E o aumento da população? E outras questões que estão surgindo? Com teto de gasto em um país de desenvolvimento? E não se mexe em outras coisas, como, por exemplo, a dívida pública, que come 51% do orçamento da União. Essas conversas são os fake news da política brasileira. Vai dizer conta que estão fazendo uma coisa aqui e o principal fica intocável, a dívida pública brasileira. Quero trazer aqui também um compromisso muito claro, que o Brasil precisa de políticas públicas, e sou, me desculpe dizer, apaixonado para transformar o Paraná e o Brasil, como contribuinte que serei dessa ideia, em referência mundial em energias renováveis. A era das energias renováveis vai gerar 32 milhões de empregos até 2030. E a gente está perdendo um tempo danado pela ausência de políticas públicas concretas, não de um governo, tem que ser de Estado. O que nós seremos daqui a 20 anos? O que Foz do Iguaçu será daqui a 30 anos? Daqui a 10 anos? Essas são as questões que são estratégicas. Por isso, por exemplo, aqui nós temos um parque tecnológico de Itaipu. Tem o investimento de uma ponte. Fundamental a ponte. Imprescindível. Aplauso. Mas tem o PPI que investiu uma ponte inteira. E tem ali uma inteligência de um Centro Internacional de Biogás. Talvez uma das maiores soluções que nós temos no sul do Brasil. O que nós temos de estudo feito quando estive lá, dá para gerar emprego com cocô de porco, de vaca, de galinha e com lixo para 4.360.000 pessoas. Você sabe qual é o gasto de Foz do Iguaçu com lixo? É o maior gasto. E onde que está o lixo orgânico? Porque conheço a experiência do mundo de lixo zero. E que gera emprego. Todos os carros da prefeitura e os ônibus da cidade são gerados com ônibus elétricos pelo lixo orgânico da cidade. E nós aqui gastamos quanto? Quanto que pode sobrar? Se é a quarta maior despesa que tem o município por mês por ano. Quero ser deputado federal, porque creio, por exemplo, que posso levar para lá o projeto Cultivando Águas do Brasil. Se nós criamos um programa Cultivando Água Boa, eu quero falar aos empresários, que às vezes a gente ouve alguns ruídos, nós fizemos 146 eventos enchendo os hotéis de Foz do Iguaçu só no tema da sustentabilidade do programa Cultivando Água Boa e seus anexos. Querem a relação? Tenho à disposição para colocar. Porque a sustentabilidade virou hoje um dos maiores e mais importantes meios e novas oportunidades de negócios. De negócios, eu não estou falando da questão do verdinho, não é isso sustentabilidade só. Quero dizer para vocês quanto que me alegra uma proposta, eu quero trazer isso porque é uma das questões mais fortes desse país, eu sinto muito. Ajudei a construir o artigo 171 da Constituição Brasileira, que estabelecia exatamente a diferença do capital estrangeiro, da empresa brasileira de capital nacional, da empresa brasileira de capital estrangeiro e os seus desdobramentos para as micro e pequenas empresas. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o artigo 171, visite a Constituição. Tiraram a possibilidade de nós fazermos aqui, talvez uma das coisas mais importantes, que é substituir apenas em compre aqui, e substituir por uma política chamada feito aqui. Não podemos só gerar emprego na China ou na Alemanha. O feito aqui significa nós comprometermos esse país para sair da dependência. E a pandemia colocou uma coisa dramática. Os Estados Unidos chegaram à conclusão que tem 157 produtos imprescindíveis que eles estão dependendo e comendo na mão de um fornecedor ou de dois. E por isso fizeram um investimento agora de 332 bilhões de reais, de dólares, desculpe, para movimentar a economia doméstica, para gerar pequenas e novas indústrias domésticas, para 70% das compras do governo serem feitas, por exemplo, por esse aspecto. Está chegando ao final, eu queria ainda concluir para dizer que essa é uma das propostas das novas economias. Hoje nós já temos municípios no Brasil que 7% da sua riqueza anual vem da economia criativa. E a gente está com dificuldade de implantar isso por aqui.
Termino com uma última observação. Cidades sustentáveis, novas economias e um novo jeito de mandato. O meu mandato, se Deus quiser, com o apoio da sociedade de Foz, será um mandato com espaço permanente em Foz do Iguaçu, aberto. Segundo lugar, um mandato virtual e presencial. Presença sim, mas também 24 horas por dia aberto para crítica, sugestão, acompanhamento, o que o deputado está fazendo, o que ele está votando, que causa está trazendo, receber críticas e sugestões, que é a época da democracia em redes. É outro jeito de ser deputado. E não tenho nenhum filho que será candidato, porque nunca coloquei nos cargos que tive até hoje um parente. Muito obrigado.